A ex-juíza Luciana Bauer levou uma denúncia gravíssima a uma entrevista da TV 247. Segundo ela, o ex-juiz e hoje senador Sérgio Moro a pressionou a manter investigados da Lava Jato presos em Curitiba e, o mais grave, a agrediu. É muito difícil para mim estar aqui, porque eu sou uma pessoa desenvolta com direito, eu trabalho com direito climático, com direitos humanos, mas hoje aqui eu estou diante de vocês como uma vítima do lawfare, né? E eu adquiri, por exemplo, taquicardia quando eu falo do meu próprio caso, por isso que você já tinha me convidado há mais de um ano. E eu falei que naquele momento eu não conseguia falar de novo, é muito difícil para mim falar, mas hoje, como teve chegaram até realmente a vara, etc., eu vou dar no meu testemunho aqui para vocês de o quanto eu vi uma entidade mafiosa dentro da 13ª Vara e dentro da estrutura do TRF4, que até hoje se nega a fazer uma correção e a rever seus erros. Os detalhes narrados pela ex-juíza expõem o horror do que acontecia nos bastidores de Curitiba. Mas a Lava Jato e o Moro, como eles atuaram, me quebrou a ponto de eu, vendo tudo aquilo, pensar, não, eu tenho que sair da justiça para cumprir o meu juramento. Porque quando você faz um juramento para ser juiz, tem o dom de ser juiz, você faz um juramento para a Constituição, para que aquela Constituição daquele povo seja cumprida. E eu vi todos os desmandos da Lava Jato e o TRF acobertando e perseguindo quem estava denunciando, e eu pensei, só saindo da justiça eu vou conseguir denunciar a Lava Jato e os desmandos. E mesmo assim eu pensei que jamais aquilo ia acontecer. Porque vamos fazer uma retrospectiva. O Moro saiu da justiça em novembro de 2018 para ser ministro da Justiça de Bolsonaro. Ou seja, ele já seguia aquela tradição que foi aberta pela Ellen Grace, da subserviência do TRF4 a um partido político para conseguir benesses, para ser ministro do STJ e ministro do STJ, do STF, ou isso, né? Por quê? A ministra Ellen, ela simplesmente dava todas as liminares para o FHC. E aquilo foi se consolidando no TRF. Se criou essa cultura muito pouco republicana de subserviência. E, infelizmente, a estrutura do nosso judiciário tem essa servidão, quase essa vassalagem, para ascender aos cargos superiores. E fui por remoção, estava em Bento, fui por remoção no início de 2016, em janeiro, para uma vara previdenciária. Toda a minha vida eu fui uma juíza previdenciária, eu nunca fui um juiz que procurou luzes, ou escrevia livros, ou dava aulas. Embora eu lesse muita filosofia, eu me concentrava 100% na minha magistratura, e fui para lá porque os meus filhos falavam alemão assim, em casa, e a gente queria colocar eles no colégio suíço, que é em Pinhais, até conseguir licença para morar em Pinhais, né? Que tinha o colégio suíço, até que entrei no meu primeiro plantão e apareceu aquele bendito habeas corpus. Por quê? Porque eu já tinha sido funcionária da justiça. Quando você é funcionário da justiça, você vê o EPROC, que é uma coisa bem complicada para um leigo, de uma forma diferente, porque você sabe mexer. Você não vê só o painel do magistrado ali. Você consegue mexer e ver assim, se tem habeas corpus pendente, de cumprimento. E ali eu vi um habeas corpus pendente de cumprimento. Mas como eu era muito inocente na época, as duas diretoras e oficial na época, que eram a Flávia Macena e a Vanise Gastoff, eu acho, não sei qual das duas me atendeu, elas falaram, não, doutora, esse habeas corpus não é para aparecer, não sei o quê, porque o cara tem que ficar preso, porque... Eu disse, não interessa.
você, você não é o ministro do STJ, você simplesmente cumpre, eu também, quem sou eu na fila do pão, né? De um habeas corpus que vem do Tribunal Superior. Daí fiz ali a soltura, né? Coloquei no sistema, nem fiquei pensando, ela tá estressada. Por quê? Porque a 13ª vara tinha o hábito de pegar todos os plantões. Isso já é uma obscenidade jurídica. Por que uma vara? Porque sempre que você vai fazer plantão em outra subseção qualquer, se faz rodízio. Mas o Moro queria o controle absoluto sobre os processos. E esse processo específico, ela pagou. A liberdade que eu concedi naquele habeas corpus, que eu nem lembro mais, eu tinha guardado todas as provas de quem era. Ela falou que só que era uma pessoa da Petrobras que tinha que continuar presa porque, enfim, ele estava quase fazendo a delação e tinha que continuar preso, que o MPF ia mandar no outro dia um outro processo para prender, que ia ser inútil eu soltar, enfim, uma balela ali. Mas, enfim, não ouvi ela, coloquei ali a ordem de soltura, que não é feita de noite, é feita de manhã, né? E sempre antes de entregar o plantão, às 11 horas, geralmente a gente entregava, eu dava mais uma revisada no EPROC e vi que foi apagado. Daí eu fiquei muito brava com ela e peitei a vara, e foi então que o Moro me pegou no elevador e me pegou pelo pescoço e me ameaçou. Luciana revelou que passou a sofrer perseguição após os casos e que chegou a contar sobre o ocorrido ao ministro Teori Zavascki, sendo surpreendida com a notícia da sua morte. Então, eu não sabia mais o que fazer. E piorou. A minha casa ficava na Rua Ari Lopes. Eu tinha alugado uma casa lá e a minha biblioteca, eu sempre tive biblioteca grande, ficava num janelão da frente. E eu ficava horas na minha escrivaninha dessa biblioteca trabalhando, e começou a passar todo dia um carro da Polícia Federal ali. E eu tinha sido ameaçada, eu não sabia se eu denunciava, se eu não denunciava. Eu fiquei totalmente com medo. A única pessoa para quem eu falei foi em dezembro de 2016, eu acho, foi em dezembro, foi para quem foi professor da minha universidade, eu conhecia porque tinha sido desembargador do TRF4, que foi o Zavascki. O Zavascki já estava, eu acho, com o processo do Moro, acho que sim. E eu estava muito assustada, eu não conseguia nem falar com ele, eu só chorava. E ele, muito consternado, ele falou, não se preocupa, só fala comigo, não fala para mais ninguém. E daí, na sequência, ele morreu em janeiro. A princípio, eu achei que a morte era um acidente, mas o delegado federal que atendeu o caso dele lá em Paraty, 3 meses depois, foi assassinado em Florianópolis. Um lugar assim, e se você vai ver as ocorrências de quantos delegados federais foram assassinados, você vê que foi só ele em décadas, né? Então você fica vendo aquela sequência assim mafiosa de que você não tem saída. A minha saída foi manter a cabeça fria, organizar um plano de saída da justiça, porque eu ia ser perseguida como o Apio está sendo perseguido agora. Ela só topou falar do assunto agora por estar fora do Brasil. Eu só consigo falar com vocês de tudo isso porque eu não sou mais juíza e eu estou a 8.000 quilômetros de distância de Curitiba. Exatamente. Eu só me sinto segura, assim, para vocês saberem o quanto é difícil, mesmo sendo um juiz federal na época, lutar contra uma ilegalidade acobertada pelo judiciário.